que ninguém errou o evento não, né? Tá todo mundo no evento certo. Que bom. A gente conversando um tempo atrás com o Felipe, depois a gente conversou com a Rafaela e com a Flávia, e a gente aproveitou esse momento de final de ano para realmente fazer a diferença para nós. Então, nosso grande objetivo aqui é realmente compartilhar todo o planejamento estratégico, para quem já fez e quem faz, ele é bem mais extenso do que uma hora. Mas o objetivo é que a gente passar bons conceitos, sólidos conceitos, para que a gente possa entender nesse primeiro dia, para depois construir os cenários do planejamento estratégico e depois como acompanhá-los, né? Acho que o grande objetivo é a gente fazer isso de maneira bem tranquila, sem usar muitos jargões técnicos, mas que todo mundo possa entender, compreender e usar isso na prática. Então, eu queria começar fazendo a apresentação. Eu sou Marcelo Coleoni, tenho uma empresa de consultoria de gestão estratégica sustentável de empresas e atuo nesse segmento desde 2015. Já vim da área corporativa antes, mais de 30 anos de experiência, e estou voltado a esse cenário agora. Flávia, você quer se apresentar, por favor? Oi, boa tarde, tudo bem? Sou a Flávia Vieira. Eu tenho empresa também de gestão na área de gestão estratégica, focada em micro e pequenas empresas, e trabalho há 20 anos também nessa área de gestão. Rafinha? Eu sou a Rafaela, muito prazer. Estão me ouvindo? Sim. Tem uma empresa chamada Gestão. Nós somos uma empresa de BPO, né, que a gente diz que é uma empresa de terceirização financeira. Nós também trabalhamos com a parte de planejamento, porque a gente fala que é a base de tudo, né, o começo de tudo para conseguir trabalhar com outras áreas na empresa. E tenho 10 anos de experiência na área também, na área de finanças, inovação, estratégia. E é isso. Bom, muito obrigado, meninas. Como vai funcionar? A gente vai falar hoje sobre o esboço do modelo de planejamento, como é que a gente começa a capturar essas variáveis, começa a capturar essas informações, para depois, no dia 16, a gente fazer o detalhamento desse modelo, tudo que a gente capturou hoje, com os cenários, e o terceiro dia, como fazer um processo de monitoramento sistêmico, como fazer esse processo fluir. Para quem já fez planejamento, a gente sempre fez planejamento é algo que é uma bola de cristal, a gente nunca vai acertar 100%, mas quanto mais refinado for as informações, melhor para a gente, melhor para nossas empresas, e mais próximos dos objetivos que a gente consegue atingir. Então, primeira coisa é que a gente vai falar sobre colaboração. Então, a gente vai pedir para que todo mundo colabore. Então, a gente vai trazer um pouco de teoria, mas eu tenho certeza que a prática vai fazer a diferença para esse modelo que a gente está tentando alavancar aqui com vocês. Primeira coisa, planejamento, isso vem da inovação, 1% é a ideação que a gente chama, são as ideias, é o planejamento, é colocar no papel, e 99% é transpiração, é realmente pôr em prática. E o que a gente quer é que a gente saia desses 3 dias entendendo o porquê transpirar e como transpirar, né? Como colocar em prática tudo isso. Então, quanto mais a gente compartilhar, a gente vai ter depois momentos de interação entre os dias. A gente vai mandar material para vocês, vai trocar ideias, vai deixar disponível para vocês trocarem experiências, fazerem perguntas, para que esse processo não fique de uma única mão, mas que realmente seja assíncrono, né? Assíncrono, né? Para que a gente possa fazer da melhor maneira possível. Primeira coisa que a gente quer levantar é o que é importante para o planejamento da sua empresa. Então, se a gente for avaliar, eu vou começar aí o processo e vou falar que o importante para mim é os colaboradores. Então,
para mim, o planejamento estratégico da minha empresa, o que eu acho importante, entre outras variáveis, eu coloco colaboradores. E eu queria que vocês começassem o toró de palpite de sugestões. O que é importante para cada um de vocês? Um de cada vez sempre é muito mais eficiente. Bom, vou colocar aqui. O que é importante para mim é cliente. Clientes. Vamos lá. Só vamos colocar quem achar coisas diferentes. Pode colocar. Caixa. Caixa. Número de matrículas. Número de clientes, número de transações, número de vendas. Lucro. Lucro. Relação com o investidor. Opa. Recursos financeiros. Que pode Cenário, ser. cenário econômico também. Beleza. Fazer uma PFOA. O quê? Desculpa, não entendi. Fazer uma PFOA. Uma análise PFOA. PFOA. Traduz PFOA, por favor. Uma análise de forças, oportunidades, fraquezas. SWOT. 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 Aportuguesando aí já. Tá bom, beleza, ótimo. Investimento. A gente é chique, né? Você do inglês que fala portuguesando, tem que falar inglês, pô. I can use both of them. Ok, let's go there. Investimento. Que mais? Expansão. Estratégia para as metas. Estratégia para as metas. Ok. Isso aí é bem abrangente também, né? Marketing. Opa. Fornecedores. Posicionamento. Saber o que quer exatamente. Foco. Propósito, foco, boa. Parcerias. Uhum. Fornecedores. Fornecedores, coloquei. Estoque. Estoque. Persona. Persona, que está no marketing, né? A gente coloca a persona aqui também. Para mim é sistemas e processos. Sistemas. Coloca aí tecnologia. Ó. Sem ela a gente não vive mais, né? O que mais? Comunicação com os colaboradores, no caso, com os colaboradores, eu pensei. Uhum. Inovação. Logística efetiva, né? Sim. Inovação. Logística. Pode falar. Expansão. Já coloquei. Tem um sistema de indicadores para monitoramento. Medição, né? Indicadores, boa. Ninguém falou dólar, inflação, nada? Leone, quebra de paradigma. Disrupção, quebra de paradigma. Boa. Valuation da empresa, né? A valorização da empresa. Planejamento tributário, né? Também. Muito boa. Leone, acredito que seja importante também um equilíbrio entre a missão, visão e valores, para compreender o por onde realmente seguir com esse planejamento, né, de uma forma geral. Posso colocar cultura? Cultura, ok. Boa. Ninguém falou dólar, inflação, nada. Não é importante isso? Eu falaria análise do cenário global, né? Que eu acho que 2020 mostrou a importância disso. Taxa de juros.
Taxa de juros, dólar, inflação. O cenário econômico está tudo isso, né? Inclusive, como que vai ficar se Covid piorar um pouco no nosso país, também está no cenário econômico, né? Algumas empresas sofrem mais, outras menos. Com qualquer uma dessas variáveis aqui, algumas têm estoque, outras não têm. A gente está tentando ver a maior possibilidade possível para vocês entenderem os próximos passos. O que mais? O cenário macroeconômico, né? Está nas variáveis que a gente falou, né? Você falou aí, Coleano, desenvolvimento de novos processos ou serviços. Está em inovação? Leone, logística, entrega com eficiência. Opa, logística. Tem muita gente de logística e ninguém tinha falado isso ainda. O que mais? Controle financeiro, já colocaram? A gente colocou caixa, mas posso colocar barra controle financeiro. Coleone, benchmarking seria importante, já que eu estou analisando meus concorrentes? Sem dúvida. Benchmark, estudo de concorrente, né? A gente falou de fornecedores, mas concorrentes é um item. Diferencial competitivo, não sei se é apenas de marketing. Tá no SWOT, né? Ah, concorrente. Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado. Uma coisa que é importante também é a tendência, né? Olhar tendências. Porque nem sempre o seu concorrente vem do seu segmento, ele vem de outro também, né? Nossa, que coisa. Tá bom ou não? Captação de clientes. Desculpa? Captação de clientes. Tá bom. Ele pode entrar Programação de ações externas. Desculpa, repete. As partes interessadas. Programação. Você falou primeiro? Falei programação de eventos externos, de ações externas. Acho que entra um pouco no marketing. Tudo bem, isso é mais um detalhamento, né? Mas tá bom, tá anotado aqui. O que você falou, Marcos? As partes interessadas, sociedade, comunidade. Sim, opa, terceiro setor, muito bem. Não, os stakeholders, vamos dizer assim? Sim. Como uma forma geral? Isso. É todos os envolvidos, né? Todos os stakeholders. Bom, a gente tem aqui, eu não contei, mas são várias variáveis que ajudam a gente no planejamento estratégico da empresa. O importante é a gente entender duas coisas aqui. A primeira, de todas essas variáveis que a gente falou aqui, tem duas características importantes para a gente entender. Uma são variáveis que estão na minha mão, outras que não estão. A gente chama de variáveis, vamos chamar aqui, definir de variáveis internas e externas. Essas duas fazem total diferença. Por quê? Quanto mais variável na minha mão eu tiver, melhor. Eu tenho mais chance de assertividade, porque são elementos inerentes ao meu negócio, onde eu tenho um processo de decisão na minha mão. O que está fora, dólar, taxa de juros e outras coisas, eu tenho que fazer premissas. E eu vou buscar essas premissas no mercado. Então, vou colocar a projeção da inflação para 2021, projeção do dólar para 2021. Então, tem várias empresas que fazem estudos que fazem essa projeção. Por que eu estou falando isso? Porque, dependendo do seu negócio, você tem uma dependência de essas variáveis externas maior do que outras. Então, por exemplo, se eu tenho muito impacto do dólar no meu negócio, é importante eu planejar e saber o dólar. Se eu tenho muito impacto de taxa financeira, porque o meu equilíbrio de caixa é diferente, eu vou precisar de dinheiro, então a taxa de juros é importante eu saber. Então, tem várias situações. Mas o que eu queria deixar claro para vocês tudo que a gente falou aqui, eu vou depois resumir, entendendo a minha letra aqui, que eu escrevi rápido, passar para vocês entenderem o que foi colocado aqui, para vocês analisarem cada empresa individualmente e colocar essas variáveis
internas e externas. Beleza? Tranquilo? Meninas, querem complementar alguma coisa? Eu complementaria que a importância dessas análises, né, dessas previsões, dessas análises internas, é para que você possa se prevenir, né, dessas possíveis ameaças que possam ocorrer nessas previsões, ou até mesmo se desenvolver para possíveis oportunidades e não esperar na hora acontecer. Aí você vai ver o que você vai fazer. Eu acho que a gente teve um exemplo muito grande, né, que foi a Covid, né? A Covid já estava se premeditando desde dezembro do ano passado, quando começou na China, e foi vindo, e ninguém acreditou que ia chegar. Então, acho que ele é o maior exemplo da gente pensar. Se a gente tivesse olhado esse cenário e falasse assim, se chegar aqui, o que eu vou fazer? Acho que muita gente não teria sido pego de surpresa. Uhum. Então, acho que isso que é a importância muito dessas análises, previsões. A gente está sempre atento a isso. Sim. Então... Fala, Flávia. Não, pode falar, Colhão. Quer falar? Tranquilo. A Rafa comentou algo muito importante. Antigamente, a gente tinha planos operacionais que duravam, eles eram projetados para longo prazo. Isso ainda é uma verdade, só que eu preciso fazer os ajustes o mais rápido possível nele. E essa variável que está lá na frente, ela muda em função do meu cenário, das minhas possibilidades. O que eu quero dizer é o seguinte, o planejamento ele deixou de ser anual, eu faço em novembro, eu faço em dezembro e vivo como fosse escrito em pedra até o final do ano, até dezembro, para ver se eu atingi ou não atingi. Vou medindo isso. O objetivo que a gente está colocando aqui é para a gente começar a olhar o plano e reestruturar ele periodicamente. Por isso que o terceiro dia é importante, para que a gente realmente entenda isso e faça com que o processo seja dinâmico e sistêmico. Não existe mais a possibilidade de você colocar algo no papel com uma projeção de longo prazo muito grande, fixa, prescritiva, é assim que tem que acontecer. Você vai lutar para aquele objetivo e vai mensurando e ajustando o trajeto até conseguir chegar o mais próximo possível dele. Então, essas variáveis que não estão na nossa mão são importantes para a gente poder acompanhar. Se a nossa premissa do dólar foi essa, eu consigo avaliar e seguir, ver se está sendo efetivo ou não. Fala, Flavinha. Não, então, só complementando o que eles falaram aí, né, sobre a importância, né, o que é importante, e a variável externa, que às vezes em muitos planejamentos você vai deixar meio que de lado, ou às vezes a gente não quer nem enxergar, como a interna também, às vezes a gente não quer enxergar, né? Porque dói às vezes, porque incomoda, de suma importância para poder ter um planejamento, e como o Leone falou no início, a gente nunca vai ter talvez uns 100%, né, de eficácia do planejamento, mas pelo menos em 90%, 95%, e a gente possa trabalhar essas externas de uma forma mais consciente. A gente não vai sanar essas externas, mas a gente vai poder traçar estratégias para enfrentá-las, digamos assim. Né? Como a Rafa colocou, se tivesse visto, começado a pensar na Covid lá em dezembro, né? Teria se estruturado de alguma forma para chegar aqui no Brasil e enfrentar. A gente não tem como sanar, mas enfrentar. E isso é que é importante, né, do planejamento. E eu acho que é uma forma assim, de você realmente querer ver, enfrentar, e que toda empresa é necessário ter isso aí. Beleza. Mais uma dica para vocês anotarem. Eu acho importante. A gente viu que tem inúmeras variáveis. Inúmeras variáveis que a gente tem que olhar, entender, compreender e traduzir no objetivo para a nossa empresa. Quanto mais pessoas eu estiver envolvendo nesse processo, melhor. Se eu estou sozinho, eu vou buscar parcerias que me complementam para que eu possa ter uma abrangência maior em relação a essas variáveis, principalmente as variáveis que não estão na minha mão. Então, se você tem uma empresa com colaboradores, é importantíssimo que
eles tenham essa mesma visão e alimentem a estratégia da empresa. Porque eles estão em contato com o cliente. Se o cliente é importante para mim, nada mais importante de eu ter na minha organização pessoas que estão conectadas com o cliente para trazer ajustes e percepções que vão mudar o meu planejamento estratégico. E isso é dinâmico. Então, acabou aquele processo que eu só tinha algumas pessoas pensando na estratégia e elas definiam e faziam o cascateamento para baixo. Isso não existe. Hoje já se fala de baixo para cima. A estratégia surge de baixo para cima. Por isso que os colaboradores conectados com os clientes são de suma importância. Eles vão fazer com que você ganhe tempo e conhecimento rápido para tomar suas decisões. Então, essa é uma dica que eu acho super importante. E só complementando isso aí, que é muito importante, essa questão do envolvimento, né, da equipe, né, quando você tem uma empresa que tem colaboradores. Eles, na hora que você envolve, além de trazer ações muito mais consistentes, eles estão envolvidos naquela construção daquele plano estratégico. E isso faz uma diferença muito grande na execução, né? No fazer acontecer o plano estratégico, muito mais do que diretoria, como era muito antigamente, era assim, diretoria ditava, né? O que acontece? Não conseguia chegar lá embaixo, tinha dificuldade, tinha que ser meio naquele, no forçar. A partir do momento que eles constroem juntos, eles estão ali, ó, vamos lá na prática, vamos executar isso aí, é muito mais eficaz. Dá mais trabalho, mas é mais eficaz. Sem dúvida. Boa, Flavinha. Bom, como é que a gente vai fazer? Então, o planejamento, primeira coisa do planejamento é definir um objetivo. Esse objetivo é a meta que você vai seguir. Eu quero dobrar a minha empresa de tamanho, eu quero entrar numa cidade diferente da minha, eu quero elevar o meu número de clientes para tanto, eu quero aumentar a permanência do meu cliente na minha base de clientes para tanto. O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Qual é a meta? E ela está alinhada com o propósito da empresa? Todas as empresas, a gente falou aqui de propósito. O propósito é algo que direciona a empresa. Se a gente perder o propósito, a gente vai começar a atirar para todo lado e vai perder a essência. O famoso pato, né? Ele não faz nada direito. Ele faz muita coisa, mas nada efetivamente. Então, o propósito vai direcionar o objetivo e a meta. Eu tenho um propósito da minha empresa. Qual é o propósito da minha empresa? É fazer com que as empresas entendam novas formas de gestão e possam fazer a sua gestão de maneira estratégica e sustentável. Pronto, esse é o meu propósito. Eu não abro mão dele, a não ser que eu tenha um propósito melhor que eu troque. Não tem nenhum problema nisso. Mas se eu criar esse propósito, depois somar um outro propósito, eu não vou fazer nada direito. Porque a persona vem do propósito, vem um monte de coisa em função do que você estabelece como objetivo. Por que a minha empresa existe? Por que ela existe? Ela está lá para quê? Essa é a resposta que vai te ajudar a entender o propósito da sua empresa. E aí, os objetivos e metas linkadas ao propósito da empresa. Então, qual é o objetivo? E eu queria que vocês anotassem, porque esse trabalho vai ser avaliado não, a gente não vai discutir internamente estratégia de ninguém, mas você vai conseguir ter dúvidas, questões ou novas ideias e conceitos na próxima aula que vai ser na quarta-feira. Então, primeira coisa, qual é o objetivo e meta? Podem escrever aí. O que vocês esperam para 2021, 2025? Não importa o tempo, é um objetivo. E nós vamos construir esse objetivo, reforçando a terceira aula, que é um processo sistêmico. Como eu começo a olhar isso de perto? Leone, eu tô com uma dúvida aqui. Pode falar. Qual que é a diferença entre objetivo e meta? Eu tratava como sinônimo e, pelo que eu tô vendo, não são, né? Quando a gente fala de OKR, o objetivo é algo que ele não é totalmente prescritivo e mensurável, algumas vezes, tá? Se você fala da metodologia mais antiga, da minha época de formação,
Objetivo e meta eram praticamente as mesmas coisas. Hoje eu tenho uma diferenciação por algumas tecnologias que a gente usa, metodologias de tecnologia que vieram, né? Uma que é um objetivo, ele é algo a ser alcançado, não é prescritivo, e as metas são etapas do processo que eu vou construir para atingir aquele objetivo. Ficou claro? Claríssimo, obrigado, viu? Nada. Quem quiser estudar OKR, chama Objective and Key Results. Ele fala muito disso, desse processo dessa distinção. Então, tá aí uma dica, se alguém quiser ler alguma coisa sobre OKR. Que depois vira os KPIs. Mas muita gente, Guido, não vamos se prender a esse processo. Objetivo e meta, as pessoas podem chamar de forma diferente. Mas eu tenho um norte a ser alcançado e eu tenho etapas a serem cumpridas. Ponto. Se fosse traduzir mais ou menos no que a gente falou, eu tenho um norte que eu quero buscar e as etapas que eu preciso alcançar para que aquele norte seja viável. Coleone, eu acho também que é interessante quando a gente define esse objetivo, onde a gente quer chegar, né? Sempre vinculado ao propósito, por que eu quero aquele objetivo, entender a essência, ver para esse objetivo X, em que prazo eu quero ele, para quando, porque senão fica solto, né? Eu vai ficar um objetivo, ele vira um sonho, e sonho é difícil a gente mensurar, né? E quando você tem um objetivo, é interessante que você pense, eu quero esse objetivo para médio prazo, para curto prazo, e mesmo que seja a longo prazo, o que o Coleone falou, acompanhar, não mais anualmente, não é dessa forma, você tem que acompanhar sempre, porque existem essas variáveis que estão mudando, constante mudança, e a gente precisa renovar. Sim. Sim. É o que a gente chama de visão, né? A visão é o seu objetivo num certo tempo, a gente coloca aí para uns 5 anos, né? Aí depois você vai se estratificando isso, né, para o ano, para meses, e é interessante a gente colocar a localização geográfica que a gente busca isso também, né, para ficar uma coisa bem definida, né? Para quem gosta de criar indicadores, existe uma metodologia que chama SMART, que é para você definir indicadores. Indicador ele não pode ser subjetivo. Então, eu não posso ter algo subjetivo, que eu não sei se eu vou alcançar ou não consigo medir. Então, se alguém quiser procurar, SMART, S-M-A-R-T, vocês procuram no Google, que vai mostrar qual é a definição correta de indicadores. Se eles são mensuráveis, alcançáveis, realizáveis, temporais e assim por diante. É outra coisa importante. Vocês vão receber esse material depois o Felipe vai disparar para todo mundo que está participando, para vocês acompanharem e construindo esse processo. Então, definindo os objetivos, a meta, né, e alinhado com o propósito da empresa, a gente vai entender naquelas variáveis para o seu negócio quais são as variáveis internas e quais são as externas que vocês precisam para preparar o planejamento de vocês. Então, olhando para o objetivo que vocês querem. Se eu tenho uma empresa em dólar, eu vou explicar para vocês entenderem melhor, talvez ficar mais claro. Se a minha empresa ela depende do dólar, mas a minha estratégia não depende do dólar, eu quero crescer regionalmente, desenvolver um fornecedor nacional, eu não vou colocar o impacto do dólar nele. Então, olhem as variáveis para o objetivo e vamos usar as variáveis que realmente têm impacto nos objetivos que vocês traçaram, tanto internas quanto externas. Eu não estou vendo vocês, então eu fico meio... Parece que eu estou falando sozinho. Agora sim. O pessoal está notando. Parece que eu estou falando sozinho aqui.
Tudo bem, pessoal? Então, objetivo. Do objetivo, a gente vê as variáveis, a gente falou lá atrás, a importância delas. Para esse objetivo, quais são as variáveis internas que são importantes para mim e quais são as externas? Eu vou expandir a minha empresa, então o colaborador é algo importante. Eu vou ter uma conexão com o cliente muito forte, então o colaborador é uma área importante para você se conectar com os clientes. Então, o quanto isso vai fazer diferença para vocês? Leone, Oi? eu acho bacana aí o que você colocou agora sobre os colaboradores, né? Porque é definir funções, né? Quem vai executar? Né? Por exemplo, eu vou contar mais com parcerias. Quem são meus parceiros, né? Sim. Então, eu acho assim que tem que ter um planejamento bem definido realmente, porque senão não sai do papel. Fato. Concordo, Ângela, totalmente, porque senão a gente fica tirando no escuro, né? E quando a gente tem responsabilidade para as pessoas, isso faz o processo fluir. A Flávia falou assim, o colaborador, eu tenho alinhamento com os colaboradores, eles estão alinhados com a estratégia, com a visão. Só que o alinhamento não é só eu sei o que tem que fazer, eu tenho a minha responsabilidade, senão não adianta nada. Então eu tenho que linkar a minha responsabilidade, sejam parceiros, sejam colaboradores, quais são para que isso realmente aconteça. Então, quando a gente falou 99% de transpiração, é começar a colocar essa transpiração para acontecer. O Guido está desesperado, Guido. Fala aí, Guido. Pôs a mão na cabeça assim, falando, meu Deus. Não estou vendo todo mundo, então estou vendo só alguns. Então, ficou o Guido aí como... Ô, Coleone, já que você me perguntou, objetivo eu fixo em um apenas? Ou eu posso ter mais de um? Quanto mais você tiver, mais variáveis e mais risco você corre. Se você coloca um objetivo claro e consegue desmembrar em metas, é melhor do que você colocar vários objetivos para colocar várias metas. Porque talvez as metas elas vão até ter conflito entre uma e outra. A questão de tempo, por exemplo. Da mesma forma que eu falei do pato, né? Quando você quer fazer muita coisa, vira um pato. Ô, Coleone, em cima da dúvida do Gui, quando você faz isso, você tem vários objetivos, para quem que você deixa a função? Por exemplo, você pode entregar para cada diretor responsável estabelecer a melhor estratégia que ele acha adequado para atingir aqueles objetivos, e ele definir e ele desmembrar isso, quem que fica na parte gerencial responsável por estar definido como chegar nesse objetivo, de cada objetivo, né? Vou tentar responder de maneira bem tranquila. Quanto mais pessoas envolvidas, melhor. Quando você define sozinho, vira uma imposição para os outros. E essa imposição nem sempre ela é aceita, porque as pessoas têm ideia, pensam e podem contribuir. Elas vão se sentir inúteis. Então, o ideal é que cada diretor traga suas propostas para cima, né? Que é em vez de ser o top-down, o que você falou, partir do chão para cima. Isso. Eu vou... fazer que toda... Michel. Oi? Se você me permite, eu vou até trazer um exemplo que a gente teve aqui no shopping, né? A gente Por favor. Acabou de vencer essa fase aí do planejamento estratégico. Nosso orçamento foi aprovado na quinta-feira que passou. E curioso, quando a gente começou a desenhar planejamento estratégico, nós fizemos uma reunião aqui com a turma e a ideia era a gente ter o máximo de pessoas possível, né, contribuindo aí com o desenho da estratégia. E a gente trouxe pessoal, muitas vezes da ponta da operação mesmo, né? Interessante que eles trouxeram para a mesa, muitas vezes, problemas que a gente, enquanto gestão, né, que está olhando de cima, não tem acesso, porque a gente não vive aquilo no dia a dia, né? E, ao mesmo tempo em que eles trouxeram problema, eles trouxeram propostas de solução, porque, à medida em que eles lidam com aquele problema no dia a dia deles, eles já têm ideias, eles já discutem entre si melhores maneiras de lidar, né?
E aí, contribuindo um pouco com o que foi dito pela... Esqueci o nome da moça. Ângela? Não, Flávia. O nível de engajamento muda, porque quando a ideia parte deles, as coisas acontecem de uma maneira muito mais fácil. Quando parte da gente, né, muitas vezes eles entendem como uma imposição. Pô, mais uma regra que alguém lá em cima está criando para a gente cumprir aqui na ponta. Mas quando parte deles efetivamente, eles ficam predispostos a contribuir e a fazer para que o negócio funcione, né? Então isso é muito bom. Acho que a gente ganha em duas frentes, tanto no engajamento como num planejamento mais assertivo, porque se eles lidam com o problema, eles têm a solução muito mais do que nós, que às vezes estamos olhando de cima e não conhecemos o processo lá na ponta. Boa. É isso aí, Wagner. É o foco na solução e não no problema. Quanto mais você desenvolve uma cultura das pessoas trazerem soluções, a responsabilidade está muito clara para quem vai fazer, mas a solução também tem que estar. A responsabilidade é para ajustar, é ter autonomia para poder corrigir rotas. E para corrigir rotas eu tenho que ter a solução, senão não consigo. E assim, gente, os meninos estavam falando aí sobre o objetivo quanto sem ser a diretoria, né? O estratégico construído todos juntos, a equipe, porém isso não impede que os outros setores tenham alinhados com o objetivo macro que foi construído, os seus objetivos que vão dar suporte para esse macro, tá? Ele faz não é aquele negócio, não, cada setor tem assim, não, tem o objetivo, porém, junto para chegar a esse aqui, são todos juntos, e por isso que hoje essa nova visão, eu sou da época o Wagner, eu gostei do Moça, tá? Mas eu sou da época do Marcelo, e aí, você viu, Marcelo? E aí, antigamente se fazia muito isso. Ó, o objetivo é esse, cada um se vira e faça seus objetivos de cada setor. Hoje não, a visão é diferente. É de união mesmo, e tá a equipe toda juntas alinhada no macro, onde você constrói os outros objetivos de cada setor para o macro. Ô Felipe, depois vê as perguntas, se tiver alguma coisa aqui que o pessoal está colocando que eu não estou conseguindo ler, tá? Ou Flávia, ou Rafa, fiquem à vontade para dar uma olhada. É tranquilo. Tá bom. Bom, sem dúvida, é fundamental. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês entenderem qual é o desdobramento que a Flávia comentou aí. Eu quero ter uma rentabilidade, ter um lucro melhor na minha empresa em 2021. O que quer dizer isso? Quer dizer que minha área financeira fala, olha, eu preciso de metas que reduzam o custo, que tenham taxas mais atrativas de mercado e assim por diante. Eu posso falar para a minha logística, que fala, olha, eu preciso desenvolver novos ambientes, novas rotas, novos processos. Eu preciso dizer para a minha área operacional que eu tenho que ser mais produtivo. Então, o objetivo é único, mas a hora que você começa a linkar as coisas, todos estão apontando para o mesmo lugar. E cada um tem a sua independência na sua área, na sua experiência. Então, a área operacional tem a sua experiência lá. Então, eles vão colocar todo o conhecimento deles para atender aquele objetivo. É como se cada setor tivesse a sua particularidade e o que eu, como setor X, eu posso fazer para ajudar a empresa. A empresa é de todos. Belezinha? Posso seguir? Rafa, quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo, concordo com tudo. Então tá bom, Rafa. Vamos lá. Bom, a gente tem dois modelos aqui. Que são exemplos de ferramentas que vão ajudar vocês nessa visão estratégica da empresa. São ferramentas efetivas de plano operacional? Talvez o Canvas menos do que a próxima, mas elas são ferramentas importantes para a gente garantir esse dinamismo que a gente falou. Se o plano operacional ele deixa de ser pontual e só vou voltar a ele no ano que vem, em 12 meses, essa ferramenta começa a ajudar a gente a entender esse processo sistêmico e ajuda a gente a desenvolver esse mecanismo e fazer ele acontecer. Então, para quem nunca viu
Quem nunca ouviu falar ou nunca viu o Canvas? Que bom. Então, eu vou explicar rapidamente. Vocês querem explicar, Rafa? Explico sim. Então, bora lá. Então, vamos lá. O Canvas, ele é o seu modelo de negócio. Se você quer enxergar seu negócio em uma página, é o Canvas. Então, o Canvas, ele tem dois lados. O lado da proposta de valor até segmento de cliente é o que seu cliente enxerga, é o valor que a sua empresa entrega. A gente costuma comparar o Canvas a um teatro. Então, a proposta de valor até o segmento de cliente é o espetáculo. Da proposta de valor até parcerias-chave é atrás da cortina, é o operacional da sua empresa. Então, aqui você consegue colocar o seu negócio visualmente. Então, a gente começa sempre pelo segmento de cliente. Então, a gente pergunta, quem é o meu cliente, né? Quem eu atendo, tá? Depois a gente vem para a proposta de valor. Então, qual é o resultado que eu entrego? Quais são as dores que eu soluciono desse mercado, tá? Eu costumo até trabalhar a proposta de valor baseado em três itens, né? Então, primeiro, qual é o resultado o que eu resolvo do meu mercado? Quais são as dores e quais são os meus diferenciais? O que eu sei fazer que ninguém faz como eu? Então, acho bem interessante que ali a gente está agregando até vantagem competitiva. Depois a gente vem aqui para canais. Então, como eu entrego esse resultado para os meus clientes? Os canais aqui podem ser venda direta, pode ser marketing digital. Então, como eu faço com que a minha proposta de valor, o meu resultado, chegue até meu cliente? Depois, relacionamento com o cliente, né? Então, como eu me relaciono com esse cliente? Existem diversas formas, né? Então, eu tenho um telefone, eu tenho um e-mail, eu tenho autoatendimento, né? Que é uma forma de relacionamento com o cliente. Hoje é um autoatendimento, que nem do McDonald's tem os tokens lá, que eles vão lá, a gente faz o pedido. Então, existem diversas formas de se relacionar com o cliente que já existe hoje, né? Dentro da empresa. Depois a gente vem para a fonte de receita. Então, como eu ganho dinheiro hoje dentro da minha empresa? Quais são minhas fontes de receita? Então, existe também N formas hoje de se ganhar dinheiro dentro da sua empresa, né? Com a sua empresa. Depois, do lado esquerdo, né? A gente vem para recursos-chave, que é o quê? Quais são os recursos necessários para que eu faça com que o meu modelo de negócio funcione? Então, quais são os ativos? Então, tem os recursos físicos, recursos humanos, recursos financeiros. Então, o que eu preciso fazer para que o meu modelo de negócio funcione? Depois, a gente vem para atividade-chave. Quais são as atividades essenciais para que o meu modelo de negócio funcione? Aqui a gente costuma falar, gente, que se tem alguma coisa dando errado na sua empresa, está aqui. E se tem algum setor da sua empresa que não está dando certo, que alguma coisa está falhando em algum setor, vai estar aqui também. Que esses setores, essas atividades são essenciais para o seu negócio funcionar. Se alguma coisa falhou ali, é porque esses setores também estão envolvidos. Depois, parcerias-chave. Parceria-chave aqui envolve o externo. Quando a gente fala de... vamos pensar aqui. Vamos pegar o marketing. Se você tiver uma pessoa... Oi? Motoboy. Se você tiver um motoboy interno contratado na sua empresa, ele vai estar em recurso-chave, tá? Mas se você contratar uma empresa para fazer esse serviço, ele é um terceiro da sua empresa, ele vai ser um parceiro-chave. Então, todas essas parcerias são externas e que fazem com que o seu modelo de negócio funcione, tá? E por último, a gente vem em custos. O custo, o Canvas, ele não abrange tanto essa parte financeira, tá? Aqui ele coloca mais
quais são os principais custos da minha empresa? Quais são esses custos que eu tenho que ficar mais atenta, que mais afetam o meu modelo de negócio? Certo? Querem complementar? Muito bom. Não precisa nem complementar. Traduzindo, tudo que está na proposta de valor, aqui na frente, tudo que está se relacionando dentro do Canvas, ele está diretamente relacionado à proposta de valor. Por que a tua empresa existe? Segmento de cliente que atende, relacionamento, como é que eu mantenho meus clientes na minha base, como é que eu busco novos clientes, os recursos, as atividades, tudo que a Rafa comentou. Isso aqui, para quem não anotou, não se desesperem, a gente tem todo o descritivo aqui embaixo. Vocês vão receber os descritivos de cada campo para poder entender. Para quem nunca usou, e se tiver qualquer dúvida, estamos nós três à disposição. Quiser contatar via Felipe, não tem problema. Se quiser pegar a gente direto, não tem problema, que a gente está à disposição para poder ajudar no entendimento para o seu negócio. Então, não fique preso à dificuldade da ferramenta. Ela é simples. Talvez a primeira vez espante a utilização, mas nada que, uma vez aplicado, vocês já vão virar professores que nem nós, né? Que nem a Rafa, né? E aqui tem tanto o operacional, tanto um lado quanto o outro. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. A outra ferramenta que é muito interessante, que já foi falado lá nas variáveis, que o Wellington comentou, eu pedi para a Flávia falar um pouco sobre isso, que é esse tal de SWOT aí, em inglês, ou FFOA, né? Fofa, a fofa. Ou fofa, né? FOFA, aí tem vários desmembramentos. Vai lá, Flavinha. Vamos lá. Só para complementar, foi excelente, Rafa, adorei a tua explicação. E vou levar para mim, hein? Adorei. E deixa eu te falar, eu gosto muito de sempre também dizer que o modelo de negócio que a gente constrói no planejamento, nessa hora de análise, quando vamos construir o próximo do planejamento, você vê assim, nítido o crescimento do teu modelo de negócio. Essa folhinha aí te dá um norte quando você analisa ela, traz as ações e no próximo você vai analisar, você vê como você cresceu em termos de estratégias, né? Não sei se vocês concordam, meninos. Né? Sim, com certeza. E é muito interessante a gente estar analisando constantemente nosso modelo, né? Pensando onde que eu posso melhorar. Se tem alguma área dando errado, qual é? Onde que eu posso, em que ponto eu posso melhorar? Então, isso é muito importante, a gente estar constantemente olhando para esse modelo. Sim. Bom, vamos falar agora do SWOT, ou da FOFA, né? O SWOT é uma ferramenta onde eu brinco que eu fecho o planejamento estratégico quando eu estou montando. Por quê? A gente analisou o cliente, a gente analisou o negócio e a gente vem com o SWOT para dizer assim, o que falta? Falta eu olhar internamente. Quando a gente fala essa primeira parte, essa primeira linha aí de fatores internos, você tem os fatores positivos e negativos internamente, é interno do nosso negócio, quando a gente está analisando o negócio. E essa segunda linha aí, que é os fatores externos, é externamente. Então, vamos lá. Nessa primeira parte, onde tem fatores internos e positivos, ele vem as fortalezas. O que na minha empresa, no meu negócio, eu tenho de fortaleza? É forte. É um ponto que eu tenho na minha empresa, por exemplo, equipe treinada. É um ponto que eu vou levar para quê? Para sanar minhas fraquezas, para agarrar as oportunidades, para enfrentar as ameaças. Então, o que eu tenho como fortaleza no meu negócio que eu vou poder tomar decisões estratégicas, né? Dentro das fraquezas, eu sempre gosto de dizer que eu não gosto de enxergar fraqueza, esse não, porque eu acho que pesa, né? E dói quando a gente vê fraqueza. Então, vamos olhar assim, que pontos de melhorias eu tenho, ele ainda não é forte, mas são pontos que eu preciso melhorar. Ou às vezes até pontos que eu nem tenho, que são fraquezas mesmo. Mas não vamos olhar só a fraqueza. Que pontos eu posso melhorar dentro do meu negócio? Putz, comunicação. Comunicação pega, né? E é um ponto muito importante no negócio, mas às vezes é fraqueza. Ou um ponto de melhoria. Se eu tenho uma equipe capacitada, ele pode abraçar e sanar essa fraqueza. Então, nas fortalezas, são as forças da empresa internamente, analisando como empresa,
As fraquezas são as melhorias ou fraquezas da empresa, o que eu preciso melhorar na empresa. Nessa segunda parte, onde tem fatores externos, aí vem as oportunidades. O que eu posso, que tem lá fora, eu não tenho poder nenhum sobre ele, não tenho controle nenhum, mas pode alavancar o meu negócio, pode ajudar de alguma forma o meu negócio, né? Então, que oportunidades eu tenho lá fora que eu posso abraçar? Então, é listar, fazer realmente uma lista de oportunidades que eu posso abraçar, né? Por exemplo, vamos lá, um exemplo. Tem eventos aqui em Poços de Caldas, eu tenho um restaurante. De repente, eu posso abraçar e estar lá, colocando um stand meu lá. Eu não tenho controle, não sou eu que gerencio, não sou eu que marco, não faço nada disso. Mas eu posso ir lá. E é uma oportunidade para o meu negócio, de alavancar. E quais as ameaças, que seria como fatores negativos? Aí vem a economia, vem a parte financeira, o próprio dólar, vem a parte Covid, né? Que ameaças existem que a gente não pode fazer nada, a gente não tem controle nenhum sobre eles. A gente não pode nem saná-los, mas a gente pode sim se preparar para enfrentá-los, né? Com o quê? Com essas fortalezas que eu tenho aqui em cima, ó. E aí você faz um cruzamento para poder você pegar essas fortalezas e poder sanar todas essas ameaças, abraçar oportunidades e acabar com as fraquezas que a gente tem, né? E sempre isso aconteceu. O SWOT é uma ferramenta que eu brinco que não seria só para a gente utilizar como negócio. Às vezes, no teu próprio setor, você pode utilizar e enxergar como o setor, o interno e o resto dos setores externos. Você vai estar utilizando o SWOT e vai te dar uma riqueza de informações maravilhosas para você construir o teu plano estratégico. Meninas, querem mais alguma coisa aí? Vamos lá. Posso contribuir só uma coisinha? Todas. Eu deixo. Essa ferramenta, para quem nunca ouviu falar, ela surgiu da área de marketing, de publicidade, propaganda, marketing, de administração. Por exemplo, eu quero gerar um novo produto. Qual é a força que esse produto que eu tenho? Qual é a fraqueza que ele tem? Qual é a oportunidade que ele tem no mercado? Qual é a ameaça que ele tem? Então, quando a gente olhar para o nosso objetivo, o seu objetivo da sua empresa, faça o SWOT vinculado com o seu objetivo. Por quê? Porque se eu quero dobrar a minha empresa de tamanho, se eu quero aumentar a minha lucratividade, quais são as forças que eu tenho para isso? Quais são as fraquezas que eu tenho para isso? Quais são as oportunidades que eu tenho no mercado para que isso aconteça? E quais são as ameaças que o mercado tem para inviabilizar isso? Então, olhe para o objetivo de vocês e façam as duas ferramentas. A ferramenta número 1, o Canvas, ele vai te dar um cenário da empresa, que você vai ajustando para poder melhorar. Esse vai te gerar ação. As ações, basicamente, vão surgir dessa ferramenta. As ações para vocês alcançarem ou viabilizarem o objetivo de vocês vão surgir dessa ferramenta. Tá certo? Beleza? Bom, e olha, estamos no on time, hein? Próximos passos. Aqui está. Nós vamos mandar via Felipe, nosso businessman, os materiais, duas ferramentas para quem usa Excel, se vocês conseguem preencher lá no computador, sem ter que ficar rabiscando muito. Então, é uma ferramenta para vocês praticarem tanto o Canvas quanto o SWOT. E nós vamos trazer para a próxima semana, para a próxima quarta-feira, próximo encontro nosso, esse processo. Então, a gente vai identificar através das ferramentas as metas e objetivos para as variáveis internas e externas, viabilizando o alcance do objetivo, que é o número 1 lá atrás. Eu queria pedir para vocês uma última coisa, é para vocês anotarem, que eu não coloquei no slide aqui. Todas as possibilidades, quando vocês forem desenhar as ações, planejamento de vocês, pensem sempre em 3 possibilidades. A possibilidade pessimista, tudo que eu tinha de premissa deu errado.
a possibilidade otimista, eu consegui tudo muito bem que foi definido. E qual é uma realista? São 3 cenários. Por que 3 cenários? Porque quando a gente for fazer a avaliação periódica disso, eu tenho ações nos 3 cenários para poder ajustar a minha empresa mais rapidamente. Ficou claro? Ô, Coleone, só, e assim, pegando isso que você falou, até para ver se no cenário pessimista se teu caixa aguentaria, né? Sim. Acho super importante, bem legal. Porque quando você traça o pessimista, é algo que, se der errado, eu preciso perceber rapidamente para tomar ação. Então, eu já tenho mapeado algo muito ruim. Se os resultados que eu estou apurando estão me mostrando que está ruim, eu tenho ação para poder reverter isso mais rapidamente. Se eu não considerar isso, talvez eu vou perder o tempo e posso ter um prejuízo muito maior lá na frente. Então, o objetivo é que a gente trace condições para poder ajustar o mais rápido possível as coisas que não estão dando certo, já que temos variáveis que não estão nas nossas mãos. Ô, Leone, posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Eu acho sim, quando uma empresa tem sócios, eu acho que tem que estar muito bem alinhado os objetivos, né? A primeira coisa é alinhar os objetivos. E quando o objetivo de um dos sócios não está coerente com, talvez, o que ele acredita, né? Que ele não, o meu objetivo é um, do meu sócio é outro. E aí, como que eu faço? Casa ou separa, né? O que eu faço? Bom, na verdade, uma coisa que eu gosto muito e uso muito é as diferenças somam. Se você for radical de um lado e o outro lado radical também, vocês nunca vão entrar no consenso. O objetivo é que vocês avaliem uma alternativa intermediária para isso. Se a sociedade existe, ela continua e ela tem a intenção de continuar, é porque tem que atender as duas partes. Se eu tenho uma sociedade que para mim não é boa, não é viável a sociedade para mim. Então ela tem que ser viável para todo mundo. E que bom que pensam diferente. Essa é uma vantagem, não é uma desvantagem. Só que a grande questão está na atitude. Como é que eu faço a conexão das duas coisas? Como é que eu tento fazer com que as duas soluções acabam convergindo para uma única que atenda parcialmente as duas partes? Sim. Beleza? Eu dependo, por exemplo, te dou todo o aval, você pode fazer o planejamento, assina embaixo, mas a pessoa tem que executar, né? Depende da pessoa lá do tático executar para mim. Para mim não, para a gente, a equipe, né? Então, a minha dificuldade às vezes é nisso. Eu tenho, né? Eu tenho os objetivos, eu tenho em mente o que eu quero, o que é melhor para a empresa, até como conseguir atingir os meus objetivos, mas eu dependo de outras pessoas para executar e nem sempre a pessoa ela está no mesmo objetivo. Para ela não é tão importante. É mais ou menos isso aí que você respondeu, né? Que às vezes são, enfim, depende da personalidade também de cada um. Deixa eu tentar. Uma coisa que funciona, e funcionou muito para mim na minha experiência, é você envolver as pessoas. Quando as pessoas se sentem envolvidas, elas participam. A partir do momento que elas participam, elas assumem uma responsabilidade muito mais forte. Uhum. Então, fazer com que as pessoas participem da elaboração do processo, que entendam o porquê das coisas, é uma vantagem para você. Porque se for só imposta, ela tem uma justificativa clara. Não fui eu que decidi, eu não concordo, então eu não vou fazer. Agora, quando a pessoa participa, ela participou, ela opinou, ela contribuiu de alguma forma com aquilo e ela sabe por que aquilo existe. Então, eu vou muito mais na questão do envolvimento
na inclusão das pessoas, que as pessoas participem do processo. Caso contrário, fica uma muleta, né? Para ela é fácil. Não fui eu que defini, não quero, pronto. É complicado. Não é fácil, não, muito pelo contrário. Mas essa abertura de participar, por isso que é muito importante a gente ouvir mais do que falar, né? Porque quem está na nossa operação traz muito elemento que a sua percepção talvez não tenha pego. E isso faz a vantagem para você começar a fazer as pessoas se posicionarem, contribuírem, para que todo mundo esteja de fato alinhado. Porque se não tiver alinhamento, não vai. Uhum. Dúvidas, pessoal? A gente, para cumprir o horário, são 6h05. Esse é o material. Para a próxima, a gente vai avaliar e trocar experiências para como foi essa construção, quais foram as dificuldades, ajustar o conhecimento de vocês, as dificuldades, trocar experiência entre nós e preparar o próximo, que é como, de fato, pôr isso em prática. Porque até então a gente está no blá, 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 né? Falar é bonito, qualquer PowerPoint aceita as palavras bonitas, as pessoas falam de maneira mais polida aqui, né? Porque está tá sendo filmado, o Felipe está gravando todo mundo, então isso é bonito, mas e na prática? Como é que a gente coloca isso na prática? E esse é um processo sistêmico. Então, vai ser mais difícil agora. O grande trabalho está agora, depois é só ajustes. Mas é importante a gente começar bem. Começar com uma estrutura, com as variáveis, contemplando tudo, fazendo todo o processo, entendendo esse cenário, para que depois os ajustes sejam mais fáceis de serem feitos. Flavinha, Rafa, querem falar alguma coisa? Não, eu acho que é o que vocês falaram, né? O Poliano colocou, a importância que é vocês fazerem isso aí, né? Tentarem realmente executar, fazer essas atividades que foram colocadas para vocês, porque só na prática que a gente vai realmente conseguir entender ainda mais toda essa teoria, né? De alguma forma que a gente colocou hoje aqui, né? E eu acho que vai ter o grupo, não é isso, Coleone? Que a gente vai estar disponível, né? O Felipe está para mim aqui. Né, o grupo, onde vocês podem colocar no grupo, e acredito também que vocês possam estar chamando a gente, caso não queiram expor no grupo, né? Tá chamando no individual, no privado, né? Mas o grupo tá lá, a gente tá para tirar dúvidas também de vocês. A gente vai estar lá com vocês hoje e amanhã. É apertado, mas façam um esforço que vale a pena, né? Para quando fosse quarta-feira a gente continuar aí esse trabalho. Pessoal, uma coisa para vocês. A gente não... Isso aqui não é uma venda da minha empresa, da Flávia ou da Rafaela. Isso aqui é um processo colaborativo. A gente não está aqui recebendo nada. A gente está aqui para aprender e para passar a nossa experiência. Então, quarta-feira é fundamental que vocês venham com as suas questões, as suas particularidades, porque todos nós vamos aprender. Eu te cortei, Rafa. Não, eu só ia falar que eu faço as palavras da Flávia, as minhas também. Vai estar lá no grupo, vamos tirar dúvidas, e vou estar à disposição também do que vocês precisarem. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, pode falar. Estamos aqui finalizando. O Felipe vai passar as informações depois, certo, Felipe? Posso encerrar só a apresentação do slide? Pode. Pode. Vou encerrar. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Já deixar, já coloca aí para vocês participarem na quarta-feira, viu, gente? É colaborativo mesmo, cada um com a sua parte. Oi, Carlos, desculpa. Eu quero Edson. Voltando aos 3 cenários que você comentou, Coliano, eu coloco um quarto cenário também, né? Você tem lá o otimista, o médio e o pessimista, e eu crio um quarto cenário com dados, onde que eu vou fazendo com que esse quarto cenário fique sempre do médio para o otimista, né? Tentar fazer com que a empresa sempre siga nele, né?
Ou seja, dos 3, para o início do quarto cenário, eu olho como é que estão os dados hoje, e esse quarto cenário está mais próximo do quê? Do médio para baixo ou do médio para cima? Do médio para baixo. Então, antes de começar, eu já tenho que fazer ajustes, porque eu já sei que o meu cenário está pessimista. E tento fazer com que ele fique do médio para cima. E à medida que os números vão acontecendo, você vai olhando, essa curva está tendendo mais a ficar mediano ou boa. Se está boa, o caminho está certo, vamos aprimorar. Está mediano, vamos corrigir logo. Então, além dos 3 cenários, o ideal, o que eu imagino, o que eu acredito, é ter um quarto cenário e fazer ele realista. Sim. É que, na verdade, quando a gente fala de previsto versus realizado, esse realizado é o quarto cenário, né? Você começa a flutuar, ver onde ele se posiciona, né? Isso, exato, É isso aí. Pessoal, vamos aproveitando quem puder ligar a câmera para a gente tirar foto. Vou colocar no grupo do clube. Primeiro, o Day One foi feito, ok? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Mais algum questionamento? Se alguém quiser, enquanto o pessoal liga a câmera, pode fazer. 10 segundos, hein? 1, 2, serão 3 fotos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora uma foto, hein? 1, 2, 3 e já. Teve uma Outra pessoa foto, no grupo. 1, 2, 3. Olha, a Dani da Tamoio tá aqui. Que milagre da Dani. Ê, Dani. 1, 2, 3 e já. Tá de cabeça pra baixo. Aí, Dani, tá de cabeça. Aí, 1, 2, 3 e já. Beleza. Mais uma. 1, 2, 3 e já. Beleza. Pessoal, Turma, é isso aí. Foi uma coisa. Alguém colocou lá livro Execução, fala de estratégia operacional e execução, foi o Alisson que colocou. Outra coisa, um outro livro interessante para vocês entenderem esse dinamismo é Startup Enxuta. É um livro que mostra um outro modelo de negócio, que não está tão distante dos nossos negócios atuais, não. Startup é tecnologia, tudo bem, mas conceitualmente, o que é importante é vocês resgatarem o conceito disso para poder colocar em prática no dia a dia de vocês. Por isso que esse processo se torna cada vez mais dinâmico. Então, Startup Enxuta. Eu indicaria também um livro que eu gosto muito, que eu tenho ele como um livro assim, em cima da minha mesa, que eu gosto muito, que é Entendendo Michael Porter. Michael Porter é o gênio da estratégia, né? Ele fala muito sobre estratégia. Aí ele não fala nem tanto de modelo de negócio em si, ele fala como chegar nessa estratégia. Então ele fala diversas ferramentas, diversas teorias. Ele escreveu isso em 1980, 1990, mas é muito atual até hoje. Então é um livro muito bom que eu indico para todos os empresários. Muito bom. Pessoal, alguma questão? Gostaram, não gostaram? É um trabalho difícil, sem dúvida, não é fácil, mas é um momento para a gente parar e realmente fazer esse fundamento. A partir desse fundamento pronto, vocês conseguem construir muito mais facilmente as rotas que a sua empresa precisa. Só que eu preciso sair de um ponto de partida. Esse ponto de partida ele é um pouco mais complexo. Requer um pouco mais de empenho, de trabalho, né, de determinação de vocês. Vale a pena se dedicar. Maravilha. O João da Rosária já comentou que foi ótimo, falou que vai fazer o dever de casa, agradecer a todos que participaram. A gente bateu o recorde de participação simultânea aqui do grupo, nesse modelo online, foram 70 participantes ao mesmo tempo, passou inclusive do Oscar Schmidt, ó, então Marcelo Coleone, Rafinha e a Flavinha estão acima do Oscar. Bem abaixo, né? Porque o cara tem 2 metros e tanto de altura. Valeu, gente. É isso, a gente vai disponibilizar o material também lá no YouTube e a gente vai conversando, ver certinho, vou passar tudo para vocês. Beleza? Ô Felipe, oi. Vamos pensar, esse horário é bem atrativo, hein? Uhum. Se você pensar nas atividades do clube,
esse horário vale a pena dar uma olhada e considerá-lo, porque, olha aí, as pessoas estão no dia a dia, não desconectaram ainda, estão nas suas atividades, então é muito mais fácil conectar uma coisa com a outra. Eu falo em nome de todas as mães que saem correndo para cuidar de seus filhos pequenos. Então, assim, o horário das 5 às 6 é maravilhoso. Porque... Esse horário é ótimo. O pessoal, inclusive, eu estou com uma pessoa na linha aqui, terminou, né? Sim. Eu posso sair, vocês me desculpam? Quarta-feira eu estou de volta, tá bom? Foi ótimo. Parabéns para todos e vamos juntos, pessoal. Precisamos realmente nos unir. É necessário. Tchau. Sucesso para todos. Abraço, obrigada, viu? Tchau. Valeu, turma. Boa noite. Até quarta-feira, 5 horas da tarde. Boa noite. Alô, Tchau. obrigado. Boa noite. Até quarta.